que a energia cósmica nos ampare, nos ilumine, nesses momentos em que somos levados à reflexão. A reflexão de nós mesmos, das nossas possibilidades, das nossas crenças, do que realmente é importante para nossas vidas, em que muitos de nós somos levados a perdermos algumas estruturas, né? Sejam elas emocionais, sejam elas materiais. Alguns de nós talvez estejamos sendo levados a reavaliar laços, comprometimentos. E eu creio firmemente que isso é para o nosso crescimento. Que isso é um momento em que podemos rastrear o nosso ego. Muitas vezes as pessoas trabalham o ego como se ele fosse algo de ruim, como se ele fosse algo de pernicioso. Mas nas minhas observações, isso é uma coisa que eu creio, que o ego é uma estrutura que faz com que sejamos quem somos. Ele é o conector, o aglutinador, né? O tradutor de todas as coisas que nos acontecem. E essas coisas vão se colocando dentro de nossa experiência anterior e nos auxiliando a tomar outras decisões, a realizar aprendizados. E dentro dessa estrutura que é formada por esse ego, nós vamos alicerçando, alimentando e consolidando a pessoa que nós somos. Esse momento de pandemia é um momento que o nosso ego, a nossa estrutura interior, começa a se utilizar, se quando bem encaminhada por nossa vontade, porque o ego ele se encaminha de acordo com a nossa vontade, com a nossa lucidez. Quando eu sei que eu tenho uma estrutura dentro de mim, que se chama ego, que faz com que eu seja todo esse conjunto. Que conjunto é esse? Esse espírito encarnado, esse espírito, né? Essa força, essa luz, essa mônada, essa energia dentro de um corpo. Que sabe que alguns espíritos já nos dizem que essa nossa mônada, essa pessoa que somos, essa unidade de luz, ela pode estar dividida em outras dimensões, em outros movimentos temporais. Por isso, quando você pega lá a oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel, tem uma parte que ele fala no passado, no presente, em outras dimensões, em outras localizações. Por quê? Porque a ciência quântica já nos diz que nós podemos ser um ser dividido, né? E quando esse nosso ego ele se estrutura sem lucidez, né, voltando aqui para o nosso agora, para esse nosso agora, quando ele se estrutura sem lucidez, quando ele se estrutura sem o discernimento de que ele é uma estrutura minha, né? E esse pronome possessivo, né? É isso, ela é minha. E quando é uma estrutura minha, particular, individual, ela não pode ser utilizada para analisar a estrutura do outro. Eu não tenho como analisar a estrutura do outro usando a minha estrutura. Porque a estrutura do ego do outro, ela vai funcionar de uma outra forma. Ela pode ter algumas semelhanças, ela pode ter similaridades, ela pode ter alguns ecos, mas ela é definitivamente diferente. Há uma autora espiritual que ela fala uma coisa interessante, que ela diz que o orgulho, e aí vamos pensar só no orgulho, ele é algo que é diferente em cada pessoa. Que o orgulho em cada um é como um caleidoscópio colorido, harmônico, sincrônico, que se movimenta de uma forma, né, específica para cada indivíduo. Então, quando eu convivo com o outro, geralmente nós cometemos assim a imprudência de usar a nossa estrutura, a nossa verdade,
E aí entenda-se os nossos anseios, as nossas vontades, para definir, para entender, para justificar ou culpar a estrutura egóica do outro. E isso é impossível. Para que eu entenda o outro, eu preciso usar a escuta ativa, ouvir sem julgar, ouvir sem deixar que o meu ego defina parâmetros, mas ouvir e procurar de mente limpa entender o que o outro está me dizendo. Verificar que estrutura do ego alimenta a vida do outro, a crença do outro, as manifestações exteriores do outro. Porque muitos de nós trabalhamos com a visão de que temos que matar o nosso ego. O ego, assim como todos os sentimentos, foram criados pelo Pai Maior. E é impossível uma força que é toda amor, bondade e justiça criar algo que seja ruim. Não é ruim. É bom quando bem utilizado. O que é o egoísmo? O egoísmo é o ego inflamado que determina em todas as suas atitudes, em todas as suas ações, que é a partir dele, do seu centro, da sua verdade, que tudo tem que se movimentar. Então, quando nós estamos numa atitude egóica, nós estamos numa atitude que é centrada no nosso ego. Então, ela está centrada na nossa necessidade, na nossa vontade, na nossa certeza. E o que é a caridade? A caridade é quando eu saio desse meu ego. Eu saio desse meu ego e eu busco, na escuta ativa, né, ouvir o que o outro tem a dizer. Me abster das minhas próprias concepções para entender o caminho do ego do outro. Né? E o que uma entidade da Umbanda faz? Ela faz essa escuta ativa e utiliza-se de ferramentas, né? De falares, do envio de energia, da retirada de energia para aliviar a dor que essa estrutura do outro, que essa estrutura egóica do outro causa nele mesmo. E aí vai buscando fazer com que a pessoa ela revire a sua possibilidade, a sua interpretação. Né? Revire até o que ela pensa de si mesma. E quando nós nos damos conta, né, ou pensamos, né, nos damos conta, mas pensamos sobre esses contextos, nós vamos colocar a estrutura do nosso ego na dimensão que ela deve ficar. Porque o meu ego não é o centro de tudo. Né? Eu vou me ver conseguindo fazer ou não fazer coisas, pedir ou não pedir perdão, dar ou não dar perdão. E vou analisar esses movimentos, né, dessas minhas verdades, desses meus entendimentos. E talvez agora, esse momento da quarentena, seja o momento em que mais podemos realizar isso. E é o momento em que eu mais faço isso. Em que eu visualizo as coisas que as minhas próprias definições, as minhas próprias vontades. Algumas eu consigo mudar, outras eu fiz, mas com a certeza de que eu estou fazendo o meu melhor. E eu, assim, após essa... eu queria fazer uma oração que me ajuda muito, muitas vezes, né? Porque no fundo, quando a gente pensa em ego, é disso que ela fala, né? Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem, Senhor, para modificar aquelas que eu posso. Sabedoria para perceber a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem o caminho para a minha paz, aceitando como Ele aceitou este mundo tal como ele é, e não como desejo que ele seja,
confiando que Ele acertará tudo, desde que eu me entregue à sua vontade, para que eu tenha contentamento nesta vida e até felicidade, mas que seja feliz com Ele na eternidade. Que assim seja.